Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 12, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas, né? Falei sobre isso, que nós íamos passar por esse texto aqui e você ia ver quão real foi o lamento de Davi com a morte de Jonatas, né? Ele chora, ele sente a dor da perda de um irmão, porque era assim que ele tinha Jonatas, né? Como um amigo mais chegado que um irmão. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, sou teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lobedar. Então mandou o rei Davi trazer-lhe Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele diz: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e tu te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre pão na minha mesa. Imagina a honra, não é? De comer na mesa do rei. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como Mefibosete olhava para si mesmo, qual era a imagem que ele tinha de alguém insignificante, não é? Talvez durante toda a sua vida ele foi tratado como alguém que não tinha um significado, que não tinha importância, né? Com certeza a sua deficiência contribuía muito para que ele tivesse essa imagem negativa dele mesmo. Então nós vamos ver que chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, colherás frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servas. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o Senhor, ó rei, manda ao teu servo, assim o será. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, nós já falamos a respeito disso, do que tinha acontecido com ele, não é? Lá em 2 Samuel 4:4 a gente fala um pouquinho, né? Ele era ainda criança quando
em meio àquela guerra, né, a morte de Saul, a morte de Jonatas, a ama dele, né, a babá dele, pega ele no colo para fugir, ele cai e ele se machuca, ambas as pernas, ainda muito pequeno, né, então ele fica coxo de ambas as pernas. No capítulo 10, né, nós vamos ver que Davi ele vai derrotar os amonitas e os sírios. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Assum, né, o novo sucessor rei: pensas que porque Davi ter haver mandado consoladores está honrando teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecer a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Amnon os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e lhes despiu. E aí, esses servos, imagina a desonra dele, porque você fazer isso com um homem, cortar metade da barba, metade do seu cabelo e despilo, isso era um ato extremamente desonroso. E ele faz isso com os servos de Davi e manda eles embora. Olha só, sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los. Imagina, esses homens ficaram desnorteados, né, na condição que eles estavam. Mandou o rei dizer-lhe: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, então venha. Então, Davi fez o quê? Guardou esses homens em Jericó para que eles, né, deixar a barba se igualasse, o cabelo se igualasse e eles pudessem, né, voltar para casa sem aquela desonra. Vendo, pois, os filhos de Amon que havia se tornado odiosos para com Davi, mandaram mensageiros a tomar a soldo 20.000 homens a pé dos sírios, né? Ou seja, pede reforço, porque sabia que aquilo ia se tornar uma guerra, ou seja, uma guerra de graça, porque Davi ele não tinha intenção, a intenção dele era consolar, né, o filho de Naás, Anum, mas Anum, por falta de sabedoria, né, ouviu conselhos de gente que ele não deveria ouvir e tomou atitudes impensadas, atitudes que trouxe prejuízo à sua casa e ao seu reinado. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles Joabe com todos os exércitos, né? Os valentes de Davi, que não eram poucos, né? Saíram os filhos de Amon e ordenaram batalha à entrada da porta. E os sírios de Zorá e Reobe e os homens de Tob e Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparado contra ele, a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e formou a linha contra os sírios. O resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual formou a linha, uma outra linha, né, de homens de guerra contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Sê forte, pois, e pelejemos varonilmente
pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer, né? E aí nós vamos ver que avançou Joabe com o seu povo, que estava com ele, travaram uma batalha contra os sírios, e os sírios fugiram diante dele, né? Em outra posição, vem dos filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram. Nos dias, né, de Abiasai, entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou para Jerusalém, né? Então nós vamos ver que eles conquistam aí, né, mais esta guerra contra dois exércitos, né, que se uniram contra eles. E aí nós vamos ver no capítulo 11 um fato muito triste, que é o pecado de Davi, né, o pecado de adultério com uma mulher chamada Betseba, né, que era esposa de Urias. Decorrido o ano do tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Davi a Joabe os seus exércitos, né, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, né, Davi tinha um grande exército, o seu capitão era o melhor, Joabe, né, e nós tínhamos uma estrutura, né, muito boa de guerreiros mesmo. E eles foram para a guerra, e Davi, que sempre estava no meio dos guerreiros, né, no meio das batalhas, desta vez ele decidiu ficar em Jerusalém. E o texto fala que uma tarde, passeando pelo seu terraço da casa real, ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. E aí disseram, né, perguntou quem era aquela mulher, e disseram a ele: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu. Então, é isso que, assim, particularmente muito me impressiona, porque Davi sabia quem era a mulher, deram ciência a ele de que ela tinha um marido, e o seu marido era Urias o Heteu, e ele sabia que Urias o Heteu era um dos guerreiros e que estava ele em guerra, né? Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E uma palavra de um rei era uma palavra de um rei. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aí nós vamos ver que começa aqui um planejamento de Davi para ocultar, né, para sair dessa situação que ele mesmo criou. Olha só, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. E Joabe o enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como estava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. E por fim, sabe o que Davi mandou? Ele ir para casa, deitar com a sua esposa. Urias ficou inconformado com isso. Não, eu não posso simplesmente ir para casa, dormir uma boa noite de sono, deitar-me com a minha esposa enquanto os meus irmãos estão em verdadeira batalha e guerra. Não, rei, eu não posso fazer isso, né? E aí nós vamos ver que Davi tenta convencê-lo, ele não faz de livre e espontânea vontade. Davi manda, embebedar ele, dá muita bebida forte para ele, para que tentasse convencer ele, mas ele se torna irredutível. Ele não quer ir para casa e ele termina dormindo ali no palácio. Davi, como não tinha como manipular essa situação, porque qual era a ideia? Ele deita com a sua esposa, fica um tempo lá com a sua esposa, naturalmente ela engravidou do próprio marido, mas o marido não quis ir para casa. Então Davi faz um outro plano, manda uma carta pedindo para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha.
batalha, colocasse ele na linha de frente de uma forma que ele pudesse ser atingido e viesse a morrer. Exatamente isso, não é? E aí nós vamos ver que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de quem? Do próprio Urias. O próprio Urias leva a sua sentença de morte, né? E aí nós vamos ver que Davi envia novamente Urias de volta à batalha. Joabe recebe a carta, faz exatamente o que Davi mandou fazer. Consequentemente, Urias é morto em batalha e Joabe manda informar Davi de que tudo tinha acontecido como planejado. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar o rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele encolarize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerus-Besete, não lançou uma mulher sobre ele no muro, um pedaço de mó corredora de que morreu de Tebes? Porque vos chegaste ao muro, então dirás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. E aí disse o mensageiro a Davi: exatamente, então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, morreram alguns servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu, está no versículo 24. E aí nós vamos ver que disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareças isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota, e tu anima Joabe, né? E aí nós vamos ver que Betseba fica sabendo da morte do seu marido e Davi, o bom rei, sabe o que faz? Para consolar Betseba, a toma como sua esposa. Passando luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio e tornou ela sua esposa e lhe deu à luz a um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E aí, quem Deus vai usar? O próprio profeta Natã, né? Deus manda avisar a Davi: Davi, eu sei de tudo, o que você fez, o que você planejou, aquilo que os outros não sabem, Davi, eu sei nos detalhes. Isso nos chama atenção porque muitas vezes nós queremos agir como se Deus não soubesse aquilo que está aqui, aquilo que nos motiva e nos impulsiona, não é? O homem pode até ocultar ao outro homem, ou até mesmo aquele que é tão próximo a você, mas de Deus nada escondemos. E aí nós vamos ver que Natã chega até Davi e lhe conta uma bela de uma historinha. Veja só. Tinha um rico ovelha, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos, comia o seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar a sua ovelha e o seu gado para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto. E aí nós vamos ver, e que pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque tal coisa é porque não se compadeceu, né? Então disse Natã a Davi: tu és o homem, Davi.
Assim disse o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, os teus braços, e também dei a casa de Israel de Judá. E isso te fora pouco, eu teria acrescentado tantas outras coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor e fizeste o que era mal aos olhos dele? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher a tomaste por mulher, depois de o matar a espada pelos filhos de Amon, não é? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. O pior está por vir, a sentença que é dada aqui ainda no versículo 11, né? E consequentemente, logo após, no versículo 15, 16 em diante, nós vamos ver a morte desta criança, não é? Davi, ele vai aprender muito com essa lição, mas duro será as consequências. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Nós pedimos, sabe, Deus, que haja temor no nosso coração. Sempre que formos fazer qualquer coisa, que primeiro, antes de agradar ao homem, nós queremos agradar ao Senhor. Deus, dai-nos sempre um coração ensinável, um coração disposto a Te obedecer, um coração que tema ao Senhor sobre todas as coisas. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.